Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Último Comprimido do Blister. Desta vez vamos falar um bocadinho sobre a experiência que é ir de Erasmus. Então, temos aqui dois convidados muito especiais. A Matilde, que fez Erasmus no terceiro ano, de frequência de aulas particulares, em Madrid, Espanha, e o Francisco, que fez em Budapeste, na Hungria, mas em investigação. Portanto, temos aqui duas perspectivas muito diferentes e esperemos conseguir tirar-vos algumas dúvidas acerca dos dois tipos de Erasmus que podem fazer. Então vamos dar início ao primeiro icebreaker. Para esta dinâmica, íamos pedir que os nossos convidados escolham 3 objetos que só podiam levar na vossa mala de Erasmus. Ok. Queres começar? Posso começar? Eu levava um telefone com um tradutor, essencial. Levava uns ténis confortáveis, porque ando assim imenso em Erasmus. E levava um leque, porque estou sempre imenso calor em todo lado. Portanto, levava um leque, tipo pequena carteira, dá imenso jeito. Ok, eu levava exatamente o oposto, eu levava os quentes, um casaco e levava também um gorro, porque pelo menos na Hungria fazia imenso frio no inverno. Tinhas equipado para o frio. Exatamente. Obrigada. Queres então perguntar-vos o que é que vos motivou a fazer Erasmus e especificamente que razões vos fizeram escolher o país para que foram? Então, no meu caso, eu ainda no secundário já dizia que queria fazer Erasmus, sempre foi uma coisa que sempre quis fazer. Pronto, e então, para mim sempre foi natural, chegava eu no início do curso e quando é que era a melhor altura para ir, achei que era o 5º ano e então resolvi fazê-lo. Relativamente ao país e à atividade em concreto, portanto, Hungria e Budapeste, eu sempre quis conhecer, nunca lá tinha ido, e sempre tinha ouvido dizer que era um excelente sítio para se morar e que tinha uma cultura bastante diferente. Era um bocado isso que eu procurava na minha experiência de Erasmus, então, pronto, foi isso que eu resolvi fazer. Pronto. Eu, à semelhança, também sempre quis fazer Erasmus, foi uma coisa que não foi uma questão. Eu queria fazer Erasmus, eu tivesse ideia desde o secundário. Em relação, pronto, ao ano em que queria fazer, basicamente eu não conseguia esperar até o 5º ano, porque era uma coisa que eu queria imenso, e acho que 3 meses era muito pouco tempo para aquilo que eu queria, para a experiência que eu queria ter. Portanto, optei por ir no 3º ano. O país, basicamente, na nossa faculdade, agora eu sei que já há muitas mais opções, mas na altura só havia 2 opções, que era Espanha e Itália, e eu optei por Espanha porque, como era 10 meses, é mais perto, a língua também é mais parecida, achei que fosse uma experiência mais fácil para mim. Obrigado. Agora aqui para a próxima pergunta, nós gostaríamos de saber como é que foi o processo de candidatura, por exemplo, ao nível do alojamento, da faculdade, etc. Ok, então, no meu caso, eu fiz Erasmus autoproposto, ou seja, a nossa faculdade tem protocolos com uma série de faculdades, mas quem faz autoproposto, ou seja, vai para faculdades com as quais a FFUL não tem um protocolo pré-definido. E o que é que isso implica? Eu, basicamente, escolhi o destino, ou seja, Budapeste, então pus-me à procura de faculdades de farmácia lá e, pronto, e trabalhassem mais ou menos os temas que eu procurava para fazer a minha tese. Pronto, então eu fui à procura. Não, por acaso, na faculdade para onde fui, uma coisa que eu gostei muito era que o site deles tinha tudo muito explícito, tudo muito bem explicado porque é que eles trabalhavam e os contactos. Então o que eu fiz foi, vi o departamento que eu queria, que era o departamento de farmacoeconomia, neste caso, estavam lá os contactos todos, eu comecei a mandar e-mails e pronto, e eles responderam rápido e a partir daí foi fácil. Quanto ao alojamento, eu fui com mais 2 colegas de casa e pronto, e nós resolvemos alugar mesmo uma casa, por nós alugámos um Airbnb e foi uma experiência bastante tranquila nesse aspecto. Eu, em relação à parte da faculdade, não tenho muito a dizer, porque como era a frequência de unidades curriculares, já estava tudo mais ou menos tratado pela nossa faculdade, os acordos já estavam definidos. Portanto, acerca de plano curricular e assim já estava tudo definido, não tenho muito a dizer. Em relação ao alojamento, eu acabei por optar por alugar um quarto numa casa de estudantes. Pronto, é basicamente pesquisar uma idealista, estar todos os dias à espera de uma notificação e assim estar sempre em cima. Pronto, não há assim muitas dicas que eu possa dar, porque é horrível arranjar alojamento. Ok, então, para a próxima dinâmica vamos fazer aqui um pequeno jogo. Vocês vão tirar um papel destes aqui, com uma categoria e vou falar um bocadinho acerca disso, ok? Pode escrever. Portanto, aqui está momentos embaraçosos. Posso dizer? Sim. Então, basicamente eu tinha momentos embaraçosos sempre que ia ao supermercado, porque não percebia nada da organização do supermercado, que lá é um bocado diferente, e também não percebia nada daquilo que estava lá escrito.
Então eles têm aquilo organizado de uma forma em que têm todas as coisas, têm um corredor das coisas para casa muito estreito que depois vai dar às caixas. E o que é que isso implicava? É que não se podiam esquecer de nada para voltar para trás. Depois tinham de andar a pedir com licença ainda, porque eu não sei falar. É pelo menos 27 pessoas. E então, esqueci-me sempre de alguma coisa e era sempre um bocado estranho, porque tinha de estar a saltar por cima dos carros das pessoas. Pronto, era assim um bocado chato. Eu por acaso também, não sei se fosse tipo, mas eu também fui a Hungria e também sentia isso. Tipo, os supermercados era super confuso. Parecia um labirinto. Sim, aquilo era péssimo. Não havia mesmo sentido. Eu acho que o momento mais embaraçoso que tive foi no metro. Eu estava assim com uma amiga minha e nós tínhamos a mania de falar português em todo lado porque achávamos que ninguém percebia. Basicamente, nós estávamos a falar português e um senhor começou a olhar imenso para nós. Ok, ele está a perceber, não? Calar-nos. Portanto, acho que isso foi o momento em que eu fiquei mais constrangida. Espero bem que ele não esteja a Mas o que é que disseram? já nem me lembro. Nós estávamos a falar mal, nós estávamos a falar mal de pai, que ele está mal vestido, que ele está a falar muito alto. Devíamos estar a dizer assim um disparate qualquer, porque o senhor ficou a olhar para imenso para nós. Socorro. Foi assim que, tipo assim, de repente, era como lembro. Por acaso também tive uma no metro. Não sei se também sentiste isto depois da Hungria. Eles no metro tinham muitos picos a ver os dedos. E eu, no meu primeiro dia na Hungria, quando era metro, veio o pico a ter comigo e eu achei que era um sem-abrigo. E então ele pede-me desse e eu disse só, não, obrigado. E depois fui embora. E ele veio para si. Sim, depois ainda levaram uma multa. Mas pronto. Essa é uma ótima história. Um bocado constrangedor. Ok, podem tirar para essa pergunta. Comidas. Para mim é pimenta. Sou pessoa. Eu acho que gostei. Comi imensa cantina, sem fome que havia, Para mim era bolacha, que era uma sopa. Que aquilo é tipo, imagina, cozida à portuguesa, mas em formato de sopa. E era bastante. Era mesmo. Agora sim. Isto aqui, expressões. Isto é um bocado complicado, porque eu não percebia nada daquilo que Tipo, alguma expressão que tenhas ficado na cabeça ou. Não, eu fico Que tinhas mesmo de aprender. Só não quero obrigado e os nomes das estações do metro. Tu sabias obrigado e o nome das estações, não era isso? Obrigado, olá, tipo. Não. Com licença. Só mesmo obrigado. Não, porque às vezes uma coisa que acontecia era nós falávamos com eles em inglês ou fazíamos alguma pergunta e eles recusavam-se a responder-nos em inglês e respondiam-nos na língua deles, então nós não percebíamos mesmo nada. Sim. Era um bocado difícil de aprender, mas pronto, basicamente isso. Não foi assim uma expressão. Eu também sentia que cada vez que falava inglês, né? Obviamente que era a única língua que conseguia falar. Eles eram muito putos, tipo. Sim. Eles recusavam-se a ajudar-nos, muitas das vezes. No meu caso era 50-50, era um bocado. Ou apanhava uma pessoa muito simpática ou um bocado comigo. E então, são assim umas um bocado complicadas. Em Madrid é tipo, não passa nada, não passa nada. Ou bala, eu sou tipo, bala. E eu agora vim para Portugal e eu sou tipo, bala. Tipo, ok, tudo bem. E há tipo alguma expressão bem engraçada que vocês tipo, tinham aprendido como cabeça. Tipo, tampouco, não passa nada, tipo, coisas assim. Imagina, às vezes estávamos a falar português uns com os outros e é tipo, não passa nada. Ou tipo, eu tampouco. Assim. Depois usávamos tipo mistura das duas coisas. Isto aqui. Lugares. Lugares. Posso dizer dois? Podes dizer o que és? Ok, então o primeiro, eu tinha um parque ao pé de casa, um parque tipo aqueles parques cá no Reino Unido, em Londres e assim, que era um parque onde aquilo para além de ter montes de árvores e um lago era bastante bonito, eu ia muitas vezes para lá correr. E então, pronto, eu gostava e aquilo ajudava um bocado a espairecer. Outro sítio que eu também gostava era um monumento, que era o Bastião dos Pescadores, que aquilo era mesmo no cimo da montanha e dava para ver toda a cidade da Pescolar de Peste e era bastante bonita, era a melhor vista sobre a cidade. Eu um dia que eu fui lá e estava a nevar e era muito fixe. Era a cidade toda, parecia que estava nela plano. Era fixe. Eu em Madrid, também vou dizer dois, era um cafezinho ao pé da nossa casa que nós íamos para lá quase todos os
depois de sair da faculdade e que já conhecíamos o dono, os donos conhecíamos pequenas e portuguesas e que era mesmo giro, estava tipo à tarde a desanuviar, tipo, beber uns copos, isso era tipo o final de dia perfeito. Ou então, quando queríamos ir ver o pôr do sol, mais na zona central, havia um jardim que é o Templo de Bebote e havia sempre tipo música ao vivo, tipo, criava-se ali um ambiente muito giro ao fim do tipo ao pôr do sol. Também gostávamos imenso de ir para lá, tipo, acabar o dia tipo, bem, assim, divertido. Portanto, vamos agora fazer mais algumas perguntas e queríamos fazer-te uma relacionada a ti agora. Basicamente perguntar como é que foi o processo de equivalências quando voltaste, se sentiste uma grande diferença na forma de ser avaliada, se achaste, por exemplo, que lá foi mais exigente ou menos exigente, e ainda se tiveste mais exames cá, trabalhos ou assim. Ok, vamos por partes. Eu sei que a parte das equivalências é a grande questão de fazer Erasmus no terceiro ano. Portanto, eu queria mesmo dizer que não devemos nos preocupar com nada, porque antes de irmos, assinamos um documento que se chama Learning Agreement e nesse documento tem tipo que cadeiras é que vamos fazer e que equivalências é que vamos ter quando regressarmos. E antes desse documento, que é um documento formal da Universidade de Lisboa e da Reitoria, fazemos com os serviços académicos um plano de equivalências, ou seja, como se fosse um esquema mesmo, tipo, eu vou fazer esta cadeira que tem estes créditos que me vai dar esta e esta que está em Portugal. Pronto, e nisto o meu conselho é irem lá abaixo, falarem com os serviços académicos, tipo, sentarem-se e verem o que é o melhor para vocês, tipo, cadeiras é que podem fazer e depois também jogar com os créditos, como lá em Madrid pelo menos eu fiz o ano inteiro, eu tinha cadeiras anuais que valiam imensos créditos e se calhar depois de cá até me deu para 2 cadeiras em Lisboa, portanto é mesmo irem com os serviços, falar com os serviços académicos e verem tipo, o que é melhor para vocês, mas tipo, zero preocupações em voltar cá e não ter equivalência, é tipo, o que está no Learning Agreement é o que vai acontecer se fizeres as cadeiras lá em Madrid. Pronto, depois a segunda pergunta é... Era se achaste o ensino mais exigente, Ok. muito exigente? Tipo, a forma de avaliação era muito diferente e custou-me adaptar. Tipo, o primeiro semestre foi um semestre de adaptação. E eu acho que até foi bom ter estado lá os 2 semestres, porque o primeiro foi muito de adaptação, porque... Posso-vos dar um exemplo? Por exemplo, nós aqui temos as práticas ao longo de todo o semestre, tipo, uma aula por semana, e lá é tipo, uma semana tens todas as práticas de uma determinada cadeira, todos os dias, e depois à sexta-feira é o exame final da prática. Pronto, isso tipo, estou a adaptar, tipo, gerir as teóricas com esse exame final às sextas-feiras, mas depois no segundo semestre correu tudo super bem, já estava super ambientada, portanto, zero problema. Pronto, acho que é isso. Ok, agora vamos perguntar mais direcionada a ti de Erasmus e investigação, sendo que são só 3 meses. Como é que conseguiste conciliar a timeline de também visitar o país, o teu país novo, mas estás no curso, na tese, como é que foi também isto para a faculdade? Ok, o meu Erasmus de investigação foi um bocado diferente daquilo que muita gente faz. Há muita gente que vai fazer Erasmus de investigação e está mesmo no laboratório, tem um horário lá das 9 às 5 em que tem que estar lá e está a fazer o seu trabalho. O meu foi um pouco diferente na medida em que eu não fiz laboratório. Eu estive a fazer revisão bibliográfica para a minha tese, ou seja, eu tinha reuniões com a minha orientadora uma vez por semana, de 15 em 15 dias, nós depois íamos combinando. Pronto, e era um bocado à medida, era um bocado ir com o flow, estás a ver? Pronto, então eu conseguia gerir o meu horário. A minha orientadora até disse: se tu quiseres só trabalhar entre a meia-noite e as 4 da manhã e estar o resto do dia a passear, estás à vontade. Pronto, não vou dizer eu que te vou dizer nada. E então, pronto, portanto, foi muito fácil visitar o país, viajar, passear, também pelas outras cidades da Hungria. Pronto, e gostei muito, tive mesmo a toda a gente. A forma de gerir isto tudo, pronto, eu já não tinha cadeiras para fazer, era mesmo completamente livre. Depois, pronto, não gostei, foi esta gente, mas quiserem, pronto, eu preferi um bocado mais essa parte. Sim, se calhar, tipo, como é que foi fazer Erasmus e se sentes que, pronto, há muitas pessoas que têm essa dúvida, que atrasam um bocado a timeline toda do curso e depois acabam por também entrar em recrutamentos um bocado mais tarde. E se pudesses também falar um bocadinho sobre esse aspecto. Claro. Então, pronto, eu em vez de começar a estagiar em janeiro e acabar em junho, o que eu fiz foi comecei a estagiar em maio e vou acabar agora no final do mês de outubro. É assim, em relação à parte dos recrutamentos, isso tem muito que se diga. Porquê? Porque há pessoas que têm muito aquela ânsia de querer começar a trabalhar o quanto antes e, ok,
Eu, no meu caso, o que é que eu pensei? Eu sabia que os timelines das empresas da indústria, pronto, que era onde eu gostava de ir, há vários timings durante o ano. Eles recrutam ali para começar em janeiro, depois para começar em maio, para começar em setembro. Eu sabia que para os recrutamentos para começar em setembro não ia dar, obviamente. Mas pronto, mas agora estão a focar também para começar em janeiro, ou para começar já no próximo ano, um bocado mais para a frente. Acho que não é mesmo por aí. Se querem ter uma experiência de Erasmus, acho que não é por aí que não a devem ter. E há uma coisa que eu também gostei muito de ter feito Erasmus e que acho que foi muito positiva, é que, segundo aquilo que me dizem, é que estar a estagiar e a fazer a tese é uma grande chatice, porque uma pessoa está a estagiar 6 horas na farmácia e depois chega a casa e ainda tem de fazer a tese. A parte boa de Erasmus é que, se forem fazer como eu, review bibliográfico ou for uma parte mais teórica, não tem essa questão, porque pronto, estão lá, fazem a tese quase toda lá, quando voltam já está quase tudo feito e é muito mais simples. Pronto, quem faz laboratório tem lá os resultados todos, não sei, depois depende um bocado da gestão de cada um, mas também adiantam muito trabalho lá. Sim. Pronto, portanto, se quiserem depois ter uma vida mais descansada no estágio, e a Erasmus também não é assim tão mal pensado. Então, vamos passar agora para mais uma dinâmica. Basicamente, vamos pedir-vos que vocês digam a mania típica que vocês tinham lá, tipicamente portuguesa, no vosso país de Erasmus, e que vai acabar por destacar-vos do resto das pessoas lá, porque eles são meio estranhos, são portugueses, claramente, estão a ver? Portanto, pronto, é isso, uma mania que vocês tinham. Eu posso começar, é óbvio, é o café. Tipo, chegar lá, pedir um café, eles serviam tipo um galão, tipo uma batanada enorme, depois imenso leite, tu estás tipo, nossa, é um café. Tinha tipo de explicar, é um expresso, pequeno, assim tipo um cortito. Pronto, por acaso até o homem da cantina lá da nossa faculdade já estava intocado. Já chegávamos lá e dizíamos que era um café e eles diziam, sim, as portuguesas, pronto. Então eles não bebem esse tipo de café? Não, expresso não, só galão. Com leite e assim? Sim. Tipo, abatanado, imenso café, tipo, aguado e depois leite. Sempre. É horrível. Por acaso a minha mania também se prende com cafés, que é, eles lá fazem exatamente o oposto. Eu peço um café, para além do café lá ser mais caro, é para 1,20€, é tipo assim um dedo de café, no fim da chave. E eu, para além de ficar a olhar para aquilo, por favor, sirvam um café. Pronto, eles achavam que eu era só um tipo antipático. Mas outra coisa que acontecia era, nós cá, por exemplo, é normal irmos para um pequeno almoço, um café e pedimos, sei lá, era um café e um pão com queijo. Eles lá não têm bem este conceito. Eles têm, do género, eles têm um pão de queijo, tipo dos brasileiros. Estão a ver? Só que aquilo é um bocado estranho, porque eu peço um pão com queijo e eles vão buscar e eu, não. É um pão com uma fatia de queijo. Eles não percebem e então eles metem um prato, um pão e uma fatia de queijo. E uma faca. E pá, desenrasca. Então, é isto. É um bocado estranho. Lá, a cultura é um bocado diferente. Até me chegou a acontecer, eu ia a um café, pedir um croissant misto e eles dizerem, misto como assim? Eu, queijo e fiambre, eles não temos fiambre. Eu, ok, então com queijo, também não temos queijo. Eu, tem manteiga e eles, não. Então começam um croissant, tipo croissant com croissant. Pronto. Era assim, um bocado estranho. Sim. Pronto, passando então agora à próxima pergunta. Íamos-vos perguntar quais são os maiores choques ou desafios que sentiram ao longo do vosso período de Erasmus. Ok, então, eu acho que o maior desafio que eu tive, porque foi um bocado eu e as minhas colegas de casa, foi quando eu estava lá, houve um surto de gripe A na Hungria, e então toda a gente que ia lá ficava doente, inclusive nós também ficámos doentes. Pronto, uma das minhas colegas passou um bocado mal, pronto, mas aquilo foi assim uma complicação, porque nós tínhamos de fazer um exame médico, que era basicamente para provar que tínhamos saúde, que na altura não tinha. Então fomos fazer na altura correta, depois já não dava para fazer. Então ainda tivemos de andar lá a argumentar com eles que basicamente para tentar não fazer o exame médico. Pronto, e no final correu tudo bem, mas estávamos a ver que ainda íamos ter alguns problemas com eles por causa disso. Mas o exame médico era para a faculdade ou era? Não, era para a faculdade. Porque eu estava numa faculdade que aquilo tinha, era uma universidade, aquilo tinha faculdade de farmácia, faculdade de medicina, tudo que era ciências de saúde. E eles, basicamente, o que eles mandavam toda a gente fazer este exame porque era do género, vocês vão ter contacto com doentes, têm de fazer. Só que nós não tivemos contacto com doentes, então nós tivemos de explicar isto, que é para eles finalmente nos deixarem não fazer o exame, porque no início os hospitais estavam, só podiam entrar pessoas que não tivessem gripado,
que nós não tínhamos, depois apanhámos gripar e pronto, não dava para ir fazer o exame antes em que tínhamos saúde e depois já não havia vagas para o exame. Então, assim, passaram 3 meses. Foi assim um bocado estranho. Eu, como há bocado disse, foi sem dúvida a parte académica, tipo, adaptar-me à forma de avaliação. A língua não digo que foi o maior problema, mas foi mesmo, tipo, adaptar-me à avaliação, perceber que lá é muito importante ter, tipo, a matéria das teóricas sempre em dia, porque é muita matéria. Eu acho que para mim esse foi mesmo o maior desafio, foi as horas que passei na biblioteca que nunca tinha passado antes. Eu acho que foi a parte académica, foi o meu maior desafio, o maior choque. Ok, a próxima pergunta é: que conselhos dariam ao vosso período do passado e que conselhos dariam aos próximos alunos que estão agora a entrar em Erasmus? Ok, então, o conselho que eu daria do passado é leva mais roupa. Não é que eu cheguei lá e tive de ir comprar roupa, camisolas térmicas e assim, embora eu já as levasse, tive de ir comprar mais e mentaliza do frio, porque o resto foi tudo bastante tranquilo. Conselhos para as outras pessoas: não deixem de fazer Erasmus, não deixem de, só porque vão atrasar um bocadinho o estágio. Acho que vale mesmo a pena, porque é uma experiência que depois uma pessoa nunca mais se esquece e que não tem outra oportunidade de a fazer, se não for no 3º ou no 5º ano. E é isso. Ok, o conselho que eu daria ao meu do passado era: diz que sim aos planos todos, ao máximo de planos que conseguis fazer, diz que sim a tudo, tipo, vais aprender tudo. E hoje, às pessoas que vão agora de Erasmus, eu digo para irem o mais disponíveis possível para aprender, para conhecer pessoas novas, pessoas diferentes de diferentes países, aprender, não ser disponíveis para tudo o que aparecesse. Eu acho que isso é muito importante, estar disponível para aproveitar bem a experiência de Erasmus, que é isso, é uma experiência completamente nova, portanto, o máximo que conseguimos apanhar é o menos. Pronto, então agora para a última dinâmica, vamos ter então aqui umas frases que vão de certa forma aludir aos países em que vocês fizeram Erasmus e vamos tentar todos descobrir estes. Pronto, países, que são assim uns factos um bocadinho diferentes. Ok. Então, a minha capital tem uma regra não oficial. Nenhuma das suas construções deve ultrapassar os 96 metros de altura. Isso é mais específico. Eu diria, eu ia enquanto não havia prédios muito altos. Eu iria para os boiados. Também vi isso, Mas não sei o que são 36 metros. Pronto, era a Hungria. Supostamente a cidade de Budapeste foi fundada em 1856. Ok. E então tipo, eles pegaram nesse número e disseram 96 metros. Ok. Nada para A sério? Ok. No meu país existe um costume em baixo que se pode parecer falta de higiene, os guardanapos sujos. No meu país existe um costume em bares que pode parecer falta de higiene, que é os guardanapos sujos vão para o chão. Isso é Madrid 100%. Não Não é? Não sei o quê. É uma das. Sim, tipo, os bares estão sempre cheios de lixo no chão. Tipo aquelas tabernas assim típicas, estão cheias de guardanapos no chão. Não sabia que era uma coisa real. Achava só que eles deitavam para o chão. Supostamente havia mais populares. Mas pronto, ainda bem que é verdade. Ainda bem ou não? Ainda bem. Tipo, mandam assim para o... Por acaso eu estou a pensar nisso, de facto é que tipo, as tabernas lá, tipo um balcão enorme, super comprido, e depois no chão tem assim um parapeitozinho, está cheio de guardanapos, se calhar é de propósito. Se calhar é um lixo isso. Nunca tinha pensado nisso, mas agora que disseram, faz sentido. Ok. O Estado-nação com as fronteiras mais antigas da Europa. E inventaram a tempura. A tempura? Tipo, a comida? Tipo a comida, yeah. Ok. Tem de ser história. Não sei dizer que porque eles fazem tudo frito. Podia ser, tipo, a Hungria também tinha bem fritos. Não, mas eu disse por causa das fronteiras. Porque a Hungria teve sempre a passar com ela. Eu aqui fui traço só que é Portugal. Não, desculpa, Portugal não inventou a tempura. Não pode. Inventou, supostamente tipo, já vamos para o Colónia, uma cena assim. Agora vamos para a próxima pergunta, que é: se o vosso Erasmus fosse um filme, qual seria o título?
Eu não faço ideia. Não, já sei. Seria o nome do grupo do WhatsApp que eu tenho com as minhas colegas de casa, que era Big Head Walter, ou então Thank You Adam. O Adam era o promotor das festas. As mensagens do Adam e aquilo virou tipo, pronto, uma piada entre nós, que era Thank You Adam, portanto acho que seria um do filme. Eu acho que o meu podia ser tipo de torrada com manteiga à tostada com tomate. Lá não há torrada com manteiga, só tipo torrada com uma pasta de tomate. É ótima, por acaso, mas a ideia é péssima. Mas tipo pizza? Não, é tipo torrada e depois fazem tipo tomate ralado, aquilo fica tipo em papa, metem assim em cima da torrada, depois um fio de azeite, sal e é o pequeno almoço. Mas tem um bom aspecto. É ótimo. Pronto, agora para a próxima pergunta, nós gostávamos de saber assim, como é que foi assim, tipo, o ambiente de festas, como é que tipo, sentiram-se acolhidos, tinham tipo uma comunidade também tipo, de Erasmus que vos ajudou de certa forma a ambientarem-se. Então, no meu caso foi um bocado estranho, porque como eu cheguei em janeiro, a malta que tinha ido de Erasmus no primeiro semestre estava-se a vir embora ainda, estavam naquela nós vamos embora daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, e os que vinham para o segundo semestre ainda não tinham chegado, então houve ali uma altura em que estávamos sozinhos quase, era assim um bocado estranho. Depois conhecemos mais malta, que pronto, portugueses que foram para lá no segundo semestre. Só que aquilo que nós reparámos era que, embora fossem simpáticos e nós nos dessemos bem com eles, a certa altura tinham mais dinâmicas entre eles. Porquê? Porque eles iam todos juntos para as faculdades, eles eram maioritariamente uns da Católica e outros do ISCTE, e estavam todos mais ou menos nos mesmos cursos, então eles iam para as faculdades e depois voltavam, pronto, e acabam por passar mais tempo juntos. Mas de qualquer forma, pronto, foi um grupo com quem, foi assim um grupo grande, com quem até deu para estar bem e eram bastante simpáticos. Em termos de festas, aquilo, pronto, tens as festas que eram organizadas pelo rapaz do filme, pelo ano, mas nós nem sequer íamos a isso, nós íamos sempre a um sítio que é o Morrison's, que é tipo um bar, discoteca, que aquilo basicamente era a segunda-feira e a quinta-feira eram os dias em que aquilo era barato e era bom para ir. Segunda-feira, cerveja a 60 cêntimos, quinta-feira, bar aberto por 8 euros e meio, pronto, as pessoas iam lá nesses dias, basicamente era isso. A minha experiência, eu acho que isto acontece em todas as cidades de Erasmus, não sei se na tua também havia, mas há uma organização que se chama SN, que é tipo, organiza atividades para alunos de Erasmus, tipo integrações, que é um grupo enorme, cheio de gente, e eles organizam essas atividades. Pronto, no primeiro semestre eu conheci um grupinho de amigas numa das atividades da SN, tipo, era um piquenique à noite, por acaso não foi nada divertido, mas conhecemos ali as pessoas, depois acabei por criar assim um grupo pequeno. No segundo semestre, eu já não me lembro como é que conhecemos o nosso grupo, mas eu acho que também foi assim no grupo da SN ou no grupo da universidade, criámos tipo, quem é que é português, pronto, sei o quê. E assim acho que nos grupos do WhatsApp e as atividades da SN é muito fácil de encontrar portugueses e criar um grupo. Pronto, e a partir do momento que tenhas um grupo, vamos sempre sair juntos, fazer as mesmas coisas juntos. Pronto, acho que é muito. As pessoas também estão muito disponíveis para criar e fazer amigos novos, portanto, eu acho que é muito fácil criar novas relações em Erasmus. Então, para a próxima pergunta, queria perguntar-vos se viam a viver no país em que tiveram de Erasmus. Eu revejo-me muito naquele lifestyle. Eu também devia viver lá, embora não tenha aprendido grande coisa da língua deles. Gostei muito da forma como o país estava organizado. Acho que aquilo acho que Budapeste é uma cidade muito agradável de se viver e, portanto, devia-me viver lá. Eu não mudaria em Espanha. É muito giro ver que eles tipo, saem do trabalho e em vez de irem para casa, tipo ao café, a noite toda, tipo crianças às 10 da noite a correr, não é? Sim. Porque os pais estão no café, por acaso isso é mesmo giro. Tipo em Portugal, tipo, sais de trabalho mais para casa, é seca. E o facto de ser tão perto, tipo, daqui dá-te uma segurança diferente. Mesmo que vais vir para lá, tipo, podes vir cá imensa. Sim, por isso é que eu fui para Madrid, que é tipo 5 horas de carro super rápido. Que vem cá num instante. E agora a última pergunta. Se o vosso Erasmus tivesse uma soundtrack, qual é que seria? A minha acho que é muito fácil, porque é o novo álbum do Bad Bunny. Ou como eles dizem, Bad Bunny. Porque quando saiu eu estava lá e eles viviam imenso aquilo, tipo nas discotecas só passava tipo, todas as músicas do álbum. Portanto, para mim sempre ouço qualquer uma das músicas do álbum. Faz-me imenso lembrar do meu Erasmus.
pronto, quando saiu, tipo, eu estava lá e era isso. Muito bom, Sal. Para mim seria qualquer coisa, tipo escrever no Spotify White Girl Music, porque era o que passava no Morrison's, onde eu ia sair, porque eles lá, pronto, depois vinha descobrir isto, eles lá não têm tipo, não sei, eles ainda usam penas para meter a música. Por exemplo, tinha saído um álbum do Bad Bunny e nós tipo, e nós para o DJ mete aí Bad Bunny e eu, não dá, só temos para ir até 2015. Até 2015 nenhum bem, a partir daí. Então, chegámos ao fim de mais um episódio onde explorámos aqui a realidade de Erasmus através de diferentes perspectivas e percebemos que qualquer que seja o ano em que se parte, esta é uma experiência única para a vida, quer seja em termos de crescimento pessoal, quer seja de histórias para lembrar para sempre. Queríamos agradecer muito por terem visto o episódio até aqui, dizer-vos que vai ser o nosso último episódio, portanto esperemos muito que tenham gostado destes 2 episódios do último comprimido do Lista, agradecer aos nossos convidados e também esperamos que toda a gente aí tenha tirado as suas dúvidas principais e que vos tenha incentivado a ir a Erasmus. Fala assim um bocadinho sobre a vossa soundtrack de Erasmus. Tipo, como se houvesse uma soundtrack. Eu vou ver o tempo, 5 graus, não vou apetece correr. Vivias? Não. Vivias? Aí eu não. Ai, eu não tenho só notas aqui. E eu não estou a gostar. Não consigo, tipo, a conclusão que sim, esta é uma experiência. E percebemos que de facto fazer Erasmus é uma experiência única, que nos traz sempre algo positivo para a vida, quer seja de crescimento pessoal, quer seja de histórias. Não é isso!